que é metapsicologia? Eu mesmo aqui já falei várias vezes em metapsicologia, em conceito metapsicológico, mas o que é isso de fato? Poderia-se dizer que a metapsicologia é como se chama a teoria psicanalítica, a parte teórica da psicanálise. Eu mesmo digo isso muitas vezes, eu não acho que tenha tanta gravidade dizer assim, mas é uma simplificação, dependendo do caso, pode ser até uma simplificação grosseira, ou seja, não é totalmente correto a gente falar isso. A metapsicologia é uma parte da teoria psicanalítica, ela não engloba o todo. Eu não acho que seja uma coisa assim tão difícil da gente entender, ainda que seja importante que a gente consiga diferenciar essas partes da teoria psicanalítica, até para incrementar a nossa leitura e o nosso estudo. Então, o nosso rodapé psicanalítico de hoje é para a gente entender essa questão. Eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e eu falei que é o nosso rodapé psicanalítico porque ele é para ser assim mesmo. Então é importante que tu possa participar, deixar teus comentários, deixar tuas sugestões do que tu gostaria de ver tratado aqui no rodapé. Mas então, a metapsicologia, o Freud vai usar essa expressão pela primeira vez em 1896, numa carta para o seu arquiamigo Fliess. Ele escreve na carta que ele está pensando em usar essa palavra para descrever o que ele estava fazendo, que eram os primeiros estudos ali, iniciais, da psicanálise. O Freud, em outros momentos, também vai chamar o que ele estava fazendo, a psicanálise, de psicologia profunda e tal. Mas e por que o Freud tinha essa fixação em arranjar nomezinhos diferentes para o que ele estava fazendo? Não era uma coisa por acaso. O Freud teve uma forte inspiração na metafísica para cunhar esse termo metapsicologia. Isso aí não é eu que estou interpretando, ele mesmo que disse. O prefixo grego meta, ele significa além, que era o que ele estava fazendo, quer dizer, a psicologia da época dele era uma psicologia de laboratório, experimental. Ele estava fazendo, na concepção dele, na minha também, além disso, era uma coisa diferente. Ou seja, eu acho totalmente justo que ele escolhesse ou inventasse nomes diferentes também para o que ele estava fazendo. É por isso também, que aí já entra o lado mais dramático assim do Freud, que ele vai usar várias expressões para falar da metapsicologia. Então ele diz que a metapsicologia é a feiticeira, é a bruxa, que são as nossas ficções teóricas, que a gente tem que fantasiar para poder criar a metapsicologia, mas são todas expressões que elas são perfeitas, porque justamente a ideia dele é passar essa mensagem de algo mais, digamos assim, transcendente, algo que estava transcendendo a psicologia que se tinha na época. Uns 20 anos depois dessa carta, num artigo de 1915, chamado O Inconsciente, um artigo metapsicológico, que já já a gente vai entender por que a gente chama assim, aí ele dá uma descrição do que ele entende por metapsicologia. Um pouco depois, em 1920, no Além do Princípio de Prazer, que é um texto metapsicológico também, ainda mais importante, ele dá praticamente a mesma descrição, mudando um pouco as palavras. Como é que ele define a metapsicologia? Ele diz que nós poderíamos chamar um conceito de metapsicológico quando a gente o descrevesse dos pontos de vista tópico, dinâmico e econômico. Essas expressões elas vão aparecer várias vezes na obra do Freud também. Eu acho que o econômico mais ainda, até naquele texto que é muito importante também, de 1924, O Problema Econômico do Masoquismo, tá até no título, que o Freud vai mudar assim a sua teoria por causa da pulsão de morte. Então ele vai supor um masoquismo primário, anterior ao sadismo. É um momento importante da obra dele. Mas então essa definição que ele dá
A gente pode já aproveitar para meio que destrinchar ela. O que são esses pontos de vista? Tópico, dinâmico e econômico. O ponto de vista tópico vem de topos, que significa lugar. Por isso que a gente fala, né, a primeira tópica, a segunda tópica freudiana. Eu falo isso o tempo todo. Isso não estaria exatamente correto também. O melhor seria a gente dizer as duas grandes teorias do aparelho psíquico do Freud, que é a primeira lá de 1900 e a segunda de 1920. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia, e nós vamos entender isso agora, a primeira grande teoria, ela é tópica. A segunda grande teoria, ela é dinâmica. Ou seja, voltando então, porque quando a gente fala do ponto de vista tópico, a gente está falando de lugares. O Freud mesmo, na interpretação de sonhos, quando ele faz a primeira tópica, ele diz que nós estamos falando de lugares psíquicos. Então ele está determinando os lugares do inconsciente, do pré-consciente, do consciente. Então, o ponto de vista tópico é esse que a gente vai determinar onde esses conceitos estão localizados. O ponto de vista dinâmico, que aí eu tinha citado a tal da segunda tópica, né? Id, ego, superego. Quando a gente fala do ponto de vista dinâmico, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo falar sobre as relações de força entre esses conceitos. E aí a gente pode pegar o exemplo dessa segunda grande teoria. Por que a gente diz que é uma teoria dinâmica? Porque não que se faça só isso, mas o maior foco ele está nessas relações de poder, digamos assim, que se estabelecem entre id, ego, superego. Então a dinâmica tem a ver com essas relações de força. E o ponto de vista econômico, que eu disse que eu tenho a impressão, pelo menos, que é o que mais aparece, não sei se é mesmo. O ponto de vista econômico é a questão quantitativa dos conceitos, as quantidades. Ou seja, um aumento, uma diminuição, uma equivalência de energias entre esses conceitos, como que essa energia circula por eles, como assim, que tipo de energia? A energia pulsional, como que ela é distribuída quantitativamente por esses conceitos. Mas e por que eu disse ali no início que a metapsicologia é uma parte da teoria psicanalítica? Qual é a outra parte então? Bom, a outra parte a gente poderia chamar, eu geralmente chamo, de teoria da clínica ou teoria da técnica, que tem a ver com a clínica psicanalítica. Ok, mas qual é a diferença entre elas? Por que uma é meta e a outra não é? Isso é super interessante, olha só. Presta bem atenção. Os conceitos metapsicológicos, eles são chamados assim porque eles têm uma característica muito interessante. Eles não são conceitos descritivos. Eles são conceitos explicativos. O que isso quer dizer? Que eles não são retirados da realidade via observação. Eles não são observáveis. Nunca ninguém viu uma pulsão. Nunca ninguém viu um inconsciente. Tu já viu um inconsciente na vida? Não viu. Ah, não, mas tem o ato falho. Não. O ato falho é um derivado. É uma notícia do inconsciente. O inconsciente em si, nunca ninguém viu. Porque é um conceito, eu ia dizer metafórico, metapsicológico. A gente não encontra o inconsciente. Se tu abrir a cabeça de alguém, tô falando cabeça, sei lá, procurar no cérebro, tu não vai encontrar lá o inconsciente, o id, o ego, o superego, essas coisas todas. Então, eles não são observáveis, eles não são retirados da realidade, eles são inventados para explicar determinada realidade, determinado fenômeno. Os conceitos, esses outros, da teoria da técnica, eles são diferentes, porque eles são sim observáveis. Ó, vamos ver alguns exemplos. O complexo de Édipo, aquele apaixonamento entre pais e filhos, é uma coisa que a gente consegue observar. Existem os fenômenos disso, as próprias fases da sexualidade, fase oral, fase anal, fase fálica, a gente consegue observar esses fenômenos. A transferência
que é o principal conceito clínico, a relação que se estabelece entre o paciente e o analista, a gente também consegue observar. Tu consegue entender essa diferença? Agora pode surgir um questionamento. Tu pode estar se perguntando assim: tá, mas por exemplo, e a transferência, né? A gente vai entender a transferência com base no conceito de inconsciente. E inconscientemente a pessoa vai transferir para a pessoa, né, o paciente vai transferir para a pessoa do analista sentimentos, afetos de pessoas do passado e tal, que ele não tem a menor ideia disso. Então a transferência não deveria ser um conceito metapsicológico também? Essa é uma ótima pergunta, mas não, a contratransferência não se encaixa nisso. Por quê? Porque tem uma base inconsciente, no sentido assim, o inconsciente, o conceito de inconsciente, pegando esse exemplo, ele está sendo usado para explicar aquela realidade, que é o que a gente vê do relacionamento dos dois. É por isso que o Freud, em 1925, no estudo autobiográfico, ele diz que os conceitos metapsicológicos são superestruturas especulativas. É uma ideia, e que a gente já vai para outro assunto, é que eu acho que muita gente não vê dessa forma, mas o próprio Freud colocava isso. Esses conceitos metapsicológicos, eles servem para sustentar a clínica, os conceitos clínicos, se a gente quiser dizer assim. Por isso que o Freud diz que eles são altamente, potencialmente mutáveis. No momento que não servir mais, eles são modificados. E o Freud fez isso a obra inteira dele, modificando esses conceitos metapsicológicos. E por que ele modificava esses conceitos? Por que eles não serviam mais? Tudo bem, é claro que sempre ou quase sempre tinha alguma questão de lógica interna que daqui a pouco não estava funcionando muito bem, mas o principal motivo era por necessidades clínicas, porque coisas estavam faltando ou não estavam mais funcionando ou outras estavam surgindo e a gente precisava desse aporte metapsicológico para sustentar a teoria da clínica. Ou seja, esses conceitos da técnica que eu estou falando, eles pertencem ao mundo dos fenômenos. A gente pode observar. Os conceitos metapsicológicos, não, eles são inventados para explicar aqueles fenômenos ali. Como nesse exemplo que eu peguei aqui da transferência do inconsciente, né? O inconsciente é um conceito metapsicológico que ele vai sustentar a explicação do fenômeno da transferência. Então era isso, eu espero poder ter te ajudado a esclarecer ou a refletir sobre essa questão que é tão importante. Reforço novamente para que tu participe, para que tu dê tuas ideias aí, que talvez a gente possa ir trabalhando e seguimos discutindo sobre psicanálise, aprendendo sempre que esse é o grande objetivo final. Grande abraço.